Bíblia aí em Daniel, capítulo 7, o verso 15, só para retomar isso aí, onde a gente foi um pouco mais longe, mas eu não falei algo importante aqui no verso 15, quando ele diz assim, ó, a, quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro em mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. É, a, a respeito do homem aí, né, vamos entender. Existe um ensino que diz que nós somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito. Então vamos ver a respeito do corpo. O corpo é a nossa matéria. O que nos liga a esse mundo visível é o nosso corpo, a nossa matéria. Então vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Ele vai, na formação do homem, então, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó, e lhe soprou as narinas, o fôlego da vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Então, eu e você, o nosso corpo é nossa matéria, é o que nos dá a entrada para este mundo. Quando o Senhor Jesus, no Evangelho, fala que o pastor ele entra pela porta e o ladrão ele pula a janela lá, né? Ele não entra pela porta. O que Jesus está dizendo? O único jeito de você entrar neste mundo é nascendo de mulher. Então Jesus ele nasce de uma mulher e ele tem permissão para estar aqui. Por isso que ele se desfez da sua glória, se esvaziou e se fez homem. Por isso que ele toda hora se chama o Filho do Homem, porque ele tem essa carne, essa permissão para entrar aqui. Satanás, por outro lado, ele enganou Adão, enganou a Eva lá no jardim, e aí entrou de meios diferentes para entrar aqui na Terra. Então, não só esse aí, vamos para Jó 19, 26, pega a sua Bíblia aí, Jó 19, verso 26, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: depois revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Então aí ele está falando que quando Deus junta um montinho de barro, e aí ele sopra na narina, né, nesse barro, e aí se torna alma vivente. Então o nosso corpo é esse invólucro, ou esse vaso, a gente vai ver, que guarda o Espírito de Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 22, Mateus 6, verso 22, tudo isso é questão do nosso corpo. Mateus 6, verso 22. O Evangelho, Mateus vai dizer assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, e grandes trevas serão. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo assim? A candeia do nosso corpo é os nossos olhos. Tudo que pode entrar na nossa mente, no nosso corpo, vem através da onde conduzimos o nosso olhar. O que queremos ver, o que desejamos, e aí é pelos olhos que entra a cobiça, a inveja, o adultério, a mentira, tudo aí entra pelos olhos. E por isso que no Velho Testamento, os 10 mandamentos vai colocar a cobiça como lá o último, como se fosse o último, não cobiçarás, mas na verdade ele é o primeiro. É dele que vem todo o resto do engano do nosso coração. Ainda em Mateus 10, 28, isso tudo relacionado à nossa carne, ao nosso corpo. Mateus 10, 28, não tem mais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
E aí é uma coisa importante, porque nós vamos ver que o nosso corpo ele não vai para o inferno, mas a nossa alma, sim. Mas quando a nossa alma está ligada ao nosso corpo, muito ligada, ao invés de estar ligada ao espírito, o que vai acontecer? Quando a alma é lançada para o inferno, a sensação que nós temos é como se o nosso corpo também estivesse lá. Romanos 7, 24, Romanos capítulo 7, verso 24, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso também, e o verso 24 ele diz assim, ó, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, só para você entender, o verso 22, o 23 diz assim, ó, porque no tocante ao homem interior, ou seja, a minha alma, tenho prazer na lei de Deus. A nossa alma, ela sente prazer no legalismo e na religiosidade, porque nos coloca num patamar que estamos fazendo alguma coisa boa. A religiosidade nunca nos leva perto de Deus, muito pelo contrário, alimenta a nossa carne, porque daí nós vamos achar, né? Não é que temos, vamos achar que temos o direito de julgar alguém, de condenar alguém, de falar de alguém, né? E aí ele diz lá, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o meu corpo agora começa a revelar tudo que está no meu coração. E através da minha atitude, das minhas palavras, meus pensamentos, é aquilo que eu tenho alimentado. E aí, por isso que ele fala, desventurado homem que sou, né? E aí, o verso 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, a lei só nos leva a revelar o nosso pecado diante de Deus. A religiosidade, o legalismo, só nos leva para esse caminho. Mas aí o apóstolo Paulo vem nos ensinar que nós temos uma outra lei, que é maior do que essa, que é a lei da graça. Ou seja, não depende de nós, depende do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, o verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça, porque eu e você somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E isso não depende de nós, depende única e exclusivamente de Deus. E agora, a lei já não tem valor sobre mim e você, porque se nós somos julgados pela lei, então nós vamos ser condenados por ela. Mas quando nós somos julgados pela graça somos condenados. Uma vez que a graça nos perdoou do pecado, nós temos uma chance da vida eterna, porque a lei nos condena para o inferno. Porque quem de nós, mesmo conhecendo a Jesus, nunca mais pecou? Então, não que isso nos permita pecar. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, porque onde abundou um pecado, superabundou a graça. Aí alguém pode dizer, então vou pecar mais? Aí o apóstolo Paulo vai responder, claro que não, né? Porque isso não faz parte mais de nós, porque o nosso corpo já está morto, porque eu e você nascemos de novo. Em Romanos 8, 23, ainda o apóstolo Paulo vai falar, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, ou seja, a remissão dos nossos pecados através do Espírito Santo que habita em nós, para mudar esse corpo carnal, desejoso para o mal, que corre para o mal, mas
um desejo de mudar pelo Espírito Santo em nós. Ainda, em Romanos 12, o verso 1, né? Romanos 12, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, e aí o santo aqui, Kadosh, separado. Não é uma questão de santidade no sentido de dizer assim, nós somos santos, é algo divino, mas algo que nos separa de algo que não agrada a Deus, separado. É como se você pegasse um objeto e separasse ele, ou uma comida, nossa, eu vou separar esse pedaço aqui de um pudim, sei lá, para comer depois. Ele é santo, ele está separado, ele está consagrado para um objetivo diferente. Assim, é o que o apóstolo Paulo fala, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Onde existe nosso culto racional? Na nossa mente, no nosso corpo. O nosso corpo, ele é direcionado pela nossa mente, né? Ele é guiado pelo Espírito de maneira racional, né? Direcionado. Essa parte espiritual ela é muito delicada, por quê? Porque, infelizmente, eu já vi algumas pessoas que elas buscam algo maior de Deus, e esse é o propósito, e deve ser a nossa busca diária, algo maior com Deus, uma intimidade maior com Deus, e de repente ela entra no mundo que às vezes ela não tem muito discernimento, né? E a falta desse discernimento acaba prejudicando aquilo que Deus queria falar através dessa pessoa. E, infelizmente, acaba sendo até, eu vejo, né, quando parece que dá uma travada lá e as pessoas encaminham, às vezes, para um centro, né, um manicômio, não se fala mais isso, né, uma casa de repouso aí, algo que para tratar essa pessoa que parece que ela ficou, né, com um parafuso a menos, quando na verdade teve um desequilíbrio aí no corpo. Essa parte, depois nós vamos ver isso, né, o espiritual pertence a nós, o sobrenatural, eu sei que é uma semântica de palavra, mas o sobrenatural está relacionado a essas coisas que, às vezes, o diabo também tem poder de influenciar, soprando a nossa mente. Quantas vezes, né, a própria palavra de Deus, quando, né, Pedro chegou para Jesus, esse aqui que é mais simples, quando ele chega para Jesus e Jesus fala, olha, é necessário que eu morra para que a semente morra e venha a nascer o fruto do Espírito, ou seja, o Consolador venha. E aí Pedro falou, certamente o senhor não vai morrer, não sei o quê. E aí Jesus olha para Pedro e fala, arreta de mim, Satanás. Não que Pedro tivesse com o diabo no corpo ali, mas ele sofreu uma influência de Satanás e acabou falando que não devia, e por isso Jesus repreendeu ele. Ainda em 1 Coríntios, você ir para frente um pouquinho, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, ele vai dizer assim, ó, não sabei que vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente que não. Ou seja, toda vez que e aí é uma ligação de alma, que a gente vai ver isso daqui a pouco, quando vê a questão da alma, é que o nosso corpo, quando se relaciona ou tem intimidade com uma outra pessoa, nós nos tornamos carne com essa pessoa, nos tornamos uma alma, ligação de alma, né?
E como é que é isso? Através do nosso corpo. Nós temos esse contato. Quando em Gênesis, volta lá para Gênesis, capítulo 2, Deus vai dar uma ordenança para Adão, e aí ele diz para Adão, no capítulo 2, o verso 24, por isso deixa o pai e mãe, e se 2:24, e se una uma mulher, e tornando-se os dois uma só carne. Essa intimidade, eles se tornaram agora uma só carne. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 6, o verso 19, ele vai dizer assim, ó, acaso não saber que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte em Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo agora não pertence a nós, pertence a Deus, porque ele tem o Espírito Santo. E eu não posso usar o meu corpo para fazer qualquer coisa que eu sinta o desejo ou sinta vontade. Agora eu preciso buscar o discernimento de Deus em como usar o meu corpo. Porque se eu uso o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, imagine que você tivesse uma igreja, um exemplo bem ruim, mas assim, no domingo você adora a Deus e na segunda-feira, né, ele serve como um ponto de droga ou prostíbulo, alguma coisa nesse sentido. É só para a gente entender a gravidade da forma errada do nosso corpo. E não só com relação ao pecado. O mau uso também é ruim. Por exemplo, se eu sei que eu não posso comer um alimento e como, a questão da ingerir bebida, cigarro, até gordura, tudo está relacionado ao cuidar do templo do Espírito Santo. Esse corpo pertence a Deus. E isso é tão importante porque quando nós falamos ainda de 1 Coríntios capítulo 7, o verso 4 de 1 Coríntios 7:4 diz assim, ó, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O nosso corpo, quando casado, pertence à esposa, e o corpo da esposa pertence ao marido. Então, você não pode usar o seu corpo como você quer, porque ele tem outro dono, que não é nem eu e nem você, é nosso cônjuge. Assim, o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus. E o nosso esposo, nesse caso, por sermos a noiva de Cristo, é do Senhor Jesus. Tiago, capítulo, ainda Tessalonicenses, antes de ler Tiago, 1 Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 14, 1 Tessalonicenses 4, 14, diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, ou os que já morreram. O corpo já foi, já virou alface, sei lá, adubo para virar alguma coisa. Tiago, capítulo 3, o verso 6 de Tiago vai dizer assim, ora, a língua é fogo e é mundo incontido. A língua está situada entre dois membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas todas as carreiras da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, a boca fala que o coração está cheio. O nosso corpo, às vezes, se alimenta de coisas que não deveriam. Eu digo não de alimento, porque não é o problema que entra na boca, como diz Jesus, mas o que sai, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, o nosso corpo, ele é o santuário de Deus. Então, às vezes, filmes, séries, programas, quando diz o nosso corpo,
tem a questão do nosso ouvido, né? E aí, tudo que entra na nossa mente, nosso corpo carnal, a nossa matéria, ele vai ser revelado. Quando o povo judeu, ele tem, e isso é bem legal entre o povo judeu, ele tem o talit. O que é o talit? Aquele manto onde aquela mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, ela tocou no talit. O talit é aquele véu que os judeus ortodoxos usam na cabeça, e ele é bem legal. E ele tem uma franjinha, 4 franjinhas, que chamam de tzitzit, e ela tem 8 fios, que daí eles colocam na cabeça toda vez de manhã para orar, e aí cada fio daquele representa uma parte do corpo, né, que é os membros, né, as mãos, os pés, né, para tocar, os olhos, a boca, o ouvido, os órgãos genitais, o coração, né, a, a mente, né, aí tem as mãos e aí os pés. São 8 fiozinhos, que é uma área que os judeus deveriam olhar todos os dias, né, para ele lembrar que ele está submisso à influência do pecado. Então eu tenho corpo, e aí Deus fez um barro lá em Gênesis, soprou nesse corpo o seu espírito, e aí fez do homem alma vivente. O que é a alma? Vamos lá para Deuteronômio capítulo 13, vamos falar um pouco. Tem mais coisa para falar sobre o corpo, mas não vai dar. Vamos ver, então, Deuteronômio, senão fica muito extenso aí, já seria um outro estudo aí. Deuteronômio 13, o verso 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, quando ele fala coração, está relacionado sempre ao nosso corpo, à nossa vida, o nosso desejo em realizar as coisas de Deus, o nosso coração. E aí é o nosso corpo expressando. E a nossa alma, essa intenção que vai conduzir o corpo a fazer aquilo que Deus deseja e se agrada de nós, né? E quando a gente fala amar Deus de todo o coração, de toda a alma, por isso que é a graça. Às vezes você pode perguntar para alguém assim: nossa, você ama Deus de todo completo, né? Quando vier o perfeito, teleio, completo, que o apóstolo Paulo vai usar essa palavra do grego lá em 1 Coríntios 13, né? E perfeito, completo, teleio. Você ama Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma? Alguém aí, na ingenuidade, ele pode, amo, né? E por que a gente peca? Então, alguma coisa ainda precisa ser mudada. Um processo de conversão diária na nossa vida. Posso não amar completo, mas caminhamos para isso. Amar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Em Salmos 16, verso 10, a palavra de Deus em Salmo 16, verso 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, o salmista, nesse caso Davi, ele vai falar: Deus, não deixa a minha alma, porque antigamente, nós vamos ver isso, a alma ia para o inferno, o Seol. E como Jesus, né, a alma, agora o paraíso subiu ao terceiro céu. Nós aí vamos ver um pouco mais sobre isso. O Salmo 42, o salmista ainda, Davi, ele vai falar a respeito da alma, o verso 5, e ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei,
a ele meu auxílio, o Deus meu. Você vê que o Espírito de Davi, o Espírito de Deus dentro de Davi, confrontou a sua alma porque que ela estava triste e não confiava. A nossa alma, ela é duvidosa. O que nos mantém firmes com Jesus é o Espírito Santo de Deus em nós, né? Porque a minha alma tende para o mal. A minha alma, ela tem ela caminha, né? Como diz o apóstolo Paulo, que esmurra o corpo dele, porque ela está sempre buscando o que não agrada a Deus, muitas vezes. E aí precisa do Espírito Santo de Deus para dizer: ei, alma, nós servimos um Deus vivo e poderoso. Lembrar a nossa alma que ela é convertida em Jesus. Olha que coisa tremenda, né? O Espírito de Deus em nós vai nos constranger a brigar com nós mesmos para dizer: ei, Ronaldo, você é um servo, um filho amado de Jesus e precisa estar no caminho do Senhor. O Salmo 63, o verso 1 e 5, Salmo 63, o salmista, agora vai dizer assim, o verso 1 aí: ó Deus, tu és o meu Deus forte e eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, uma terra árida, exausta e sem água. Em João, capítulo 4 do Evangelho de João, vai falar da mulher samaritana, né? E Jesus vai falar: olha, aquele que beber desta água jamais terá sede, porque dentro de mim rios de água viva vão fluir dentro de nós. E aí o corpo aqui do salmista, ele fala, ó, que a minha alma almeja, e isso é tão importante porque você vai falar assim: como é que uma alma almeja, né, a Deus, como o corpo dele ali almeja, né, a água em terra árida, né? Essa ligação é muito importante porque quando chegarmos em Lucas, capítulo 16, da parábola de Lázaro, e aí o rico vai falar: ei, Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo na água para me refrescar, porque o lugar onde eu estou é de tormento, seco, árido, né? Ah, falta tudo, uma terra seca, né? Sem nada. O Salmo 63, só ainda aí no Salmo 63, o verso 5, ele fala: ó, como banha de gordura fartar-se a minha alma, e com um júbilo nos lábios a minha boca te louva. É, então ele vai falar exatamente isso aí: banha de gordura farta a minha alma. Quando o sacrifício, e aí o salmista está falando sobre o sacrifício, quando pegava um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem nada, perfeito, eles tiravam a gordura e a gordura ia para o altar de Deus e era queimado, né? Eles não comiam a gordura pertencia ao Senhor. E aí Deus, né, o cheiro da gordura que subia ao altar era agradável a Deus. Isso é muito tremendo. Foi o cheiro da morte de Cristo, né? Um sacrifício vivo do Senhor. Nenhum sacrifício é maior do que o de Jesus. Hoje, nosso maior sacrifício é nos apegarmos em Jesus. Tanto é verdade que o verso 8 do Salmo 63, ele diz assim, ó: a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, a nossa alma começa agora a ser induzida e caminhada a andar com Deus. Isaías, capítulo 55 de Isaías, o profeta Isaías, ele vai dizer no verso 3,
Inclina os vossos ouvidos, Isaías 55, verso 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Existe uma promessa, a promessa da vinda de Jesus sobre a minha vida, sobre a sua vida. E aí Deus faz uma aliança comigo e com você. Essa aliança nos permitirá que a nossa alma viva pela eternidade. Bem? Amanhã a gente continua aí falando sobre a alma e aí a gente vai entrar no espírito, né? Esperamos aí que Deus possa conduzir a nossa vida a um caminho de vitórias. Né? Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã tão abençoada que o Senhor nos tem dado, que possamos ter aprendido um pouco mais do nosso papel na condução deste corpo que o Senhor nos deu, que é templo do Espírito Santo, para sermos guiados e conduzidos por Ti, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos nós, amados.